Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Você sabe que Jesus foi nosso exemplo em tudo, né? Por exemplo, ele nem precisava ser batizado. João Batista não queria batizar, ele falou: eu vou batizar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou: olha, você tem que me batizar para que se cumpra toda a justiça. Eu preciso ser exemplo para todo mundo. Jesus é o nosso exemplo. Se você estudar minuciosamente a vida de Jesus, você vai viver uma vida mais leve aqui na terra. Não uma vida sem problemas, porque é impossível, mas uma vida mais leve. Tem muito peso que você carrega que não precisava carregar. O mundo jaz no maligno, no mundo teremos aflições. Não tem como dizer que você não vai ter problema aqui. Isso não tem como dizer. É certo que vai ter. Agora, não precisa ser tão sofrido e pesado como é para alguns. Se nós estudássemos a vida de Jesus e entendêssemos os seus caminhos, sofreríamos menos, teríamos mais sorriso no rosto para mostrar através do nosso testemunho quem é Jesus através de nós. Mas tem mais gente dentro da igreja reclamando do que gente está lá fora. Tem mais gente com cara carrancuda aqui do que gente lá fora. Tem mais fofoqueiro aqui dentro do que lá fora. Porque a gente cisma em pensar que vir à igreja muda a gente. Vir à igreja fortalece a nossa fé. Não deixe de congregar. Mas o que muda é nós sermos imitadores de Cristo. E não é fácil fazer isso, porque entre nós e Cristo tem uma coisa que nos impede o tempo todo de sermos como Ele: as nossas emoções. Por exemplo, Jesus fala assim: olha, se alguém bater na sua cara, olha, instrução fácil, olha, direta, simples. Se alguém bater na tua cara, dá a outra. Sim ou não? Não é uma direção clara, simples. Agora vai fazer isso. E por que você não faz? Por causa das suas emoções. Suas emoções não deixam. O sentimento de bateu, levou, de não leva desaforo para casa, comigo é assim. Quem é você? As emoções não nos deixam sermos iguais a Cristo. A nossa carne está o tempo todo desejando coisas totalmente contrárias ao que Cristo faria. E como Jesus é o nosso maior exemplo, eu quero que você preste atenção na vida de Jesus, e nós vamos nos ater hoje na tentação do deserto, para que você entenda que desertos são necessários para quem vai ser usado. A gente comete um erro muito sério. Olha, crente tem um problema muito sério. Ele pede uma coisa para Deus só pensando no resultado, ele não pensa no que vem junto. Quando você fala assim: Deus, me dá um marido, você está pensando só no beijo em frente à Torre Eiffel, em Paris. Você está pensando no resultado. A convivência não vai ser fácil. O ronco não vai ser fácil. Esses dias a Janine veio com a história que eu estou roncando. Eu falei: o quê? Para de mentir, poxa. Ela me filmou. Eu falei: mas isso começou recentemente. Esses dias uma irmã chegou para mim e falou assim: Tiago, meu marido, quando eu casei com ele, era um galã, agora ele está um galão. A gente pede coisas a Deus imaginando só o resultado que está na nossa cabeça e não o que vem junto. A gente pede dinheiro e esquece que junto com o dinheiro vai vir problemas que o dinheiro traz. Inveja dos outros, problemas jurídicos, contábeis e tudo isso que o dinheiro traz. Vazios existenciais. Nós temos muita dificuldade de entender que na vida não tem almoço grátis, tudo tem um preço, tudo. Você tem que decidir qual preço você quer pagar. Se você quiser emagrecer, é um preço. Se você quiser continuar acima do peso, é outro preço. Se você quiser ser solteiro, quero ser solteiro, é um preço. Quer casar, é outro preço. Ou seja, na vida tudo tem um preço.
E não quer dizer que um preço é mais barato que o outro, não. Tudo é preço. Então quando você fala assim, Jesus, me usa, cuidado quando você pede isso para Deus. Eu vim aqui te alertar. A gente sempre quer uma palavra boa. Ai, profetiza que eu vou ter um dom. Profetiza que eu vou ser usado. Eu vou até profetizar no final, mas primeiro eu quero te alertar para tudo que vai vir junto com o teu dom, junto com o teu ministério, junto com a palavra que vai vir sobre a tua vida. Eu acredito que daqui vão sair ministérios que vão abençoar as nações. Que Deus vai derramar os dons espirituais e que você vai ser conhecido pelos dons que manifesta e não pelo diploma que conseguiu na faculdade. Tomara que a tua conta bancária fique muito cheia, mas você não vai ser conhecido ou convencido por isso, e sim pelo poder de Deus que flui através de você. Mas para isso, você vai pedir para Deus te usar. E quando você pede para Ele te usar, o Espírito te conduz para o mesmo lugar que conduziu Jesus. O deserto. Um lugar que a gente não quer estar. Não quer estar. É engraçado que tudo que é ruim a gente acha que foi o diabo que nos levou. Mentira. O deserto, diz a Bíblia, está aqui no versículo 1, capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando falta pouco para você começar a empreender o chamado que Deus colocou em você aqui na terra, quando falta pouco para isso começar, você é conduzido ao deserto. Esse deserto o crente conhece bem. Deserto, tempestade, vento, vale, são tudo nome do crentez. O crente, quando passa por uma dificuldade, ele tem vários nomes para explicar. Estou no vale. Só quem é crente entende isso. Você fala isso por não crente, rapaz, estou num vento. O cara olha assim, como assim vento? O crente entende logo, é dificuldade, né? Tem idioma que só o crente entende. Esse dia eu estava falando com um amigo meu crente, falei, rapaz, essa manhã Deus falou comigo, ele falou assim, Tei. Eu já entendi, Tei foi forte, então Deus, né? O crente tem uma forma de se comunicar. E quando faltavam poucos dias para Jesus começar seu ministério, e pela primeira vez aparecia a palavra pregar. A palavra Jesus pregando, Jesus pregou e Jesus começou a pregar, só aparece após o deserto. O Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é o inimigo. Mas o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí você fala, para que Deus vai fazer um negócio desse comigo? Para que Deus vai me botar num deserto, numa dificuldade, para o diabo me tentar? Porque existem 3 coisas que são reveladas quando você está no deserto. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está bem, você desfruta, não aprende. A gente aprende é quando está faltando dinheiro, é quando chega o diagnóstico, é quando o marido quer sair de casa, é quando o filho está rebelde. O ser humano é científico, só aprende quando está no aperto. Vendo Netflix e descansando, você não aprende nem a matéria da escola, quanto mais a vida. Deus, que é o arquiteto de toda a criação, de tudo que somos e temos, Ele sabe que para te usar vai ter que te apertar. Não tem outro caminho. Felipe estava falando do início lá do Fernandinho. Para que ele fizesse o que faz hoje, com a boa motivação, precisou começar com um pequeno começo. Ó, dorme aqui no berçário para eu ver como é que está o seu coração. A primeira coisa que acontece, que Deus testa, que Deus deixa a gente ser testado quando está no deserto, é justamente quais são as nossas motivações. Para que você quer? Para que eu quero esse altar aqui? Quem aqui gostaria muito de ser um pregador, uma pregadora? Muito? Gostaria muito, levanta a mão. Fala, Deus vai me usar nisso. Então deixa eu falar uma coisa, quer mesmo? Não espera a oportunidade aqui não. Tem gente que sai da igreja porque fala assim, pastor não me deu oportunidade.
Você prega no YouTube, é só você abrir teu canal. Sabe por que você não faz? Porque ninguém quer te escutar. Na praça você não prega porque tem vergonha. Na escola você não faz porque ninguém te escuta. Aí na igreja a gente tem que empurrar o que você quer falar nos outros? Não, faz alguma coisa, prega a palavra de uma forma que as pessoas entendam. Eu tenho certeza que o pastor vai dar oportunidade, porque nenhum pastor é maluco. Agora, ninguém vai poder empurrar o que você quer falar goela abaixo. Então a primeira coisa que é testada no deserto são suas motivações. Por que você quer isso? Porque se você realmente quer pregar, você não precisa de púlpito, não precisa nem de gente. Talvez o que você queira não seja pregar, seja aparecer. Talvez você queira não é ser missionário, é viajar o mundo. Talvez você queira não é ser músico, é ter um destaque para ser visto por alguém e conseguir um relacionamento melhor. Eu sei de uma coisa, ninguém sonda teu coração, mas o Espírito te conduz ao deserto para revelar quem é você. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu vou ser sincero contigo. Eu fico sem almoçar às vezes, por exemplo hoje, por causa da correria, estou vindo de 2, 3 cidades seguidas. Eu fico sem almoçar à noite, eu estou quase morrendo. Se eu pular uma refeição, eu já começo a ver tudo rodando. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E aí teve fome. Aí quando ele teve fome, entra o versículo 3. Então o tentador, repete comigo, tentador. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É impressionante como o inimigo tem um padrão para tentar. A primeira coisa que ele fala com Jesus é o seguinte: se você é filho, porque quando você se torna filho de Deus, a primeira coisa que o inimigo tenta confundir a tua mente é que você não é. Ele pega um pecado teu e te lembra e fala: como é que você é se você fez isso? Ele pega um grito que o adolescente deu com a mãe e desobedeceu o pai e fala: como é que você é filho de Deus se você gritou com teu pai semana passada? Ele fica sempre tentando pegar coisas que para ele já estão no mar do esquecimento, trazendo a tua memória. Jesus já esqueceu, você lembra e se sente acusado por algo que não está mais em questão no juízo. Porque ele quer confundir o tempo todo a nossa identidade. Porque a gente acha que nós somos aquilo que as pessoas falam. Mas Jesus, antes do deserto, escutou uma voz que disse o seguinte: olha, você não é o que as pessoas dizem, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Enquanto você estiver com os ouvidos apontados para o lado, você vai escutar o que as pessoas acham. Quando você estiver ajoelhado com os ouvidos para cima, aí você vai escutar a verdade, quem é você de verdade. Na escola, meu apelido era Nareba, Caveira, porque eu era magro, bem magro. Época boa. Nenhum amigo meu da escola falava: homem de Deus, pregador, grande empresário. Nada do que eu sou hoje. Eles me chamavam de narigudo. Porque geralmente quem está do teu lado não vê quem você realmente é. É só quem já viu o quebra-cabeça da tua vida completa sabe o que está faltando. Só quem já viu o teu futuro sabe quem você vai se tornar. Então Jesus nos leva ao deserto porque na dificuldade nossos ouvidos ficam sensíveis para escutar quem somos. Em 2014 eu quebrei, passei uma humilhação muito grande e não sabia nem o que ia comer no outro dia, e o telefone só tocava para me acusar, para me cobrar, e gente batendo na porta de casa, aquele terror todo, ataque de pânico e um monte de coisa.
Mas em tantos anos de vida que eu tinha, eu nunca tinha parado para escutar quem eu era de verdade. Mas no desespero, eu tive que me trancar no quarto e falar: Deus, o que está acontecendo? Por que a minha empresa quebrou se eu sou dizimista e ofertante? Assim, porque isso não tem a ver com dízimo e a tua oferta, tem a ver com a tua identidade. Você não era aquilo. Eu estou tirando você de algo que você não é, para recolocá-lo em seu destino. Você é do altar, você não é da mesa. Você não fica atrás de um computador emitindo passagem aérea que eu fazia naquela época. E às vezes você entregou o teu futuro a Deus com aquela oração: Senhor, não seja como eu quero, mas seja conforme a tua vontade. E você esquece que fez a oração, Deus anotou. Deus fala: agora vai ser conforme a minha vontade. Eu vou te colocar rumo ao teu destino profético. A primeira coisa que você é provado, que o inimigo vai te provar quando Deus permite você ir para o deserto, é para saber se você sabe quem é. Para saber se você sabe quem é. Eu sou um treinador de pessoas, eu sou um mensageiro de boas notícias. É isso que eu sou, Deus me fez isso. Eu nem posso falar que eu escolhi, Deus me fez isso. E a partir do momento que eu descobri que Deus me fez assim, que eu sou isso, eu nunca mais tentei fazer outra coisa. Todos os sonhos que eu tinha, naturalmente falando, ficaram muito pequenininhos perto do que Deus me deu, quando eu comecei a fazer o que eu nasci para fazer. Só que geralmente a gente não descobre isso fazendo uma faculdade ou numa roda de amigos conversando. São nos piores dias da nossa vida. A segunda coisa que é revelada no deserto, que você é provado e testado, é para saber se você sabe o que tem. Primeiro é para saber se você sabe o que é. E segundo é para saber se você sabe o que tem. Olha o que o diabo fala para Jesus. O diabo então leva um monte muito alto e diz para Jesus: todos os reinos do mundo eu te darei, se prostrado me adorardes. Então Jesus disse: retire-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor e só a Deus darás culto. Então o que Satanás tenta a Jesus? Mostra os reinos do mundo e o esplendor e fala o seguinte: está vendo tudo isso? Está vendo Paris? Está vendo Londres? Está vendo a Austrália? Está vendo aquela ponte maravilhosa? Está vendo isso? Está vendo? Então, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorardes. Isso é uma prova para saber se Jesus sabia o que tinha. Primeiro ele provou para saber se Jesus sabia quem era. Depois veio a prova para saber se ele sabia o que tinha. Como assim, Tiago? Esses 40 dias no deserto foi 3 anos antes de Jesus ir para a cruz. 3 anos e meio. E na cruz diz a palavra: ele comprou para si todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus nos constituiu reis e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Quem é o rei das nações? Não acredito, você é crente? Quem é rei das nações? Jesus. Você tem dúvida disso? Quem é o dono do mundo? Quem é o redentor desse mundo? Jesus. Mas sabe o que o diabo oferece para ele? O mundo que já era dele. O diabo só pode oferecer o que você já tem. Peraí, por que ele ofereceu se já era de Jesus? Porque ainda não era o tempo de Jesus tomar. O filho de um rico é rico, só não pode usar ainda. Tem 10 anos, tem 11 anos, mas ele é rico. O que o pai tem, ele tem, só que ele não pode usar. Então o que o diabo tenta fazer? Fazer perguntas para confundir o que você tem. Se você sabe o que tem, os direitos que tem. Numa empresa que tem muitos bens, ou numa família que tem muitos bens, é comum fazer um inventário para você ter o controle do que tem. Quantas cadeiras eu tenho? Quantos computadores tem nessa empresa?
eu te aconselho a fazer um inventário da tua vida, para o diabo nunca confundir o que você tem. Ele queria dar para Jesus o que seria de Jesus, só que 3 anos depois. O que ele queria fazer? Adiantar um processo. O diabo, quando percebe que não pode te frear, ele tenta te acelerar. Mas uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. Tudo fora do tempo dá errado. Mesmo que era de Deus, mas fora do tempo. Ele primeiro tenta, através de uma tentação, perceber se Jesus sabia quem era. Depois ele tenta perceber se Jesus sabia o que tinha. E terceiro, ele tenta saber se Jesus conhecia a palavra que ia pregar. Vou repetir. Se Jesus conhecia a palavra. Porque o tempo todo o inimigo usa a própria palavra para tentar Jesus. Tem uma parte impressionante que ele diz o seguinte: se tu és filho de Deus, versículo 6, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha o que o diabo vai falar para Jesus. Está escrito na Bíblia: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, mas com as mãos eles o segurarão para que ele não tropece em nenhuma pedra. O diabo cita um versículo para Jesus. Aí Jesus fala: mas também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Ou seja, um versículo cancelando o outro. Isso é comum. Por exemplo, quando Saul está dormindo no acampamento, Davi era um fugitivo, estava com seu primo Abissai, chega próximo a Saul, Abissai fala para ele assim: está escrito que o Senhor entregaria os seus inimigos nas suas mãos. E estava escrito mesmo. Aí Davi responde com ele com outro versículo: mas você já viu alguém tocar no ungido do Senhor e ficar por inocente? Um versículo cancelando outro versículo. É por isso que a Bíblia diz que a letra por si só mata. Cuidado, que quem só usa versículo consegue usar versículo até para justificar seus erros. Agora, quem usa a Bíblia e tem o Espírito de Deus, porque o Espírito da verdade revela as coisas que ainda hão de vir. Então, assim como Davi combateu um versículo, outro versículo falando: não vou tocar porque está escrito assim, Jesus também combateu Satanás falando: mas está escrito que eu não posso tentar o Senhor meu Deus, então não vou me jogar daqui. Aí a Bíblia termina no versículo 11 dizendo: então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Qual foi a tentação do diabo? Se joga que os anjos vão te pegar. Em toda essa conversa de tentação, os anjos estavam em volta. Tentaram ser usados pelo diabo para tentar Jesus. E quando o diabo foi embora, os anjos vieram para servi-lo. Às vezes você está dentro da igreja e usa a própria Bíblia para se justificar, ou pessoas te dão palavras que estão na Bíblia para fazer você ir por um outro caminho que não deveria. Por quê? Porque além da Bíblia, que é o principal, você precisa ter o Espírito Santo latejando dentro de você, te incomodando, dando um peso. A Bíblia diz que quando Davi contou o povo, ele veio um peso. Você precisa ter esse peso. O Espírito Santo fala assim: estou fazendo algo de errado, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Esse versículo que ele me falou está na Bíblia mesmo, mas eu não posso usar para isso. Sabe por quê? Porque o que fez Jesus resistir o diabo, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que fez Jesus resistir o diabo é que o diabo começou a tentá-lo no 40º dia. No 40º dia de jejum e oração, eu te falo como é que você está. Carnalidade 0, espiritualidade lá em cima. Começa a levar uma vida de oração para ver se você vai ter a mesma tentação carnal do que tem hoje. Começa a levar uma vida de jejum para ver se você vai ficar nervosinho como fica hoje. Sua vida emocional, sua vida carnal, sua vida sentimental, tudo se submete quando o seu espírito cresce.
Então quando a Bíblia diz resistir ao diabo que ele fugirá de vós, eu já te dou uma notícia, não dá para resistir se você não tiver com carnalidade zero, espiritualidade alta. Vamos lá, carnalidade, espiritualidade, não tem como. Vai ter que ser assim a partir de hoje. Não tem outro caminho. Um tempo atrás eu estava dirigindo, já contei essa história algumas vezes, mas cabe aqui. Eu estava dirigindo do aeroporto para minha casa. E geralmente eu sou espiritual, mas às vezes a carne dá uma gritada. Graças a Deus aqui não acontece isso. Acontece muito lá em Campos. Eu estava cansado, voltando de uma série de viagens. Deixei meu carro estacionado no aeroporto e vim pela Marginal Tietê, aquele engarrafamento infernal. De repente um cara começou a farolar, buzinar atrás de mim, tentando me ultrapassar. Num dia normal que eu estou espiritual, eu ia fazer o quê? Ligar a seta, deixar ele passar e falar: vai, filisteu, malequita, passa. Mas nesse dia eu estava meio carnal. Nesse dia eu não estava bem, estava cansado, estava aqui. Eu falei: não vai passar não. Ele farolando, buzinando, ele jogava, eu jogava. Não vai, Satanás, hoje tu não vai passar. Ele jogava para cá, eu jogava para lá. A gente ficou uns 5 minutos duelando, passava, não vai passar. Ele buzinava, não deixava. Eu me distraí 1 segundo olhando a placa para onde ia sair. Ele conseguiu começar a me cortar pela esquerda. Eu falei: mas hoje não vai ficar de graça não. Comecei a baixar o vidro, ele baixou também. Botei a cabeça para fora. Quando eu botei a cabeça para fora, ele: pastor Tiago! Eu falei: Jesus, tu sabes que eu ia pecar, Senhor. Obrigado pelo livramento. É forte, Deus nos livra. O máximo que ia acontecer se eu tivesse errado nesse dia, Deus me livrou, é ter uma pessoa que me escuta chateada comigo. Mas tem erros que você comete quando está carnal, que pode acabar com a tua vida, que pode te levar para o inferno. Então, se você quer ter a sua identidade firmada em Deus, se você quer saber o que realmente tem, e se você quer dominar a palavra, tem que ser carnalidade zero, espiritualidade alta. E só dá para fazer isso com jejum e oração. Jejuar e orar, pronto. É tipo como você. Quem é que está fazendo dieta? 3 pessoas? Meu Deus do céu. Niterói está precisando de ajuda, Felipe. Tem 3. Mas também o pastor está... Pastor, eu não posso. Vai para a internet, eu não posso criticar. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Para quem faz dieta, sabe que tem que levar a sério, deixar tudo anotado na geladeira, não é? Não dá para andar com gente que não quer respeitar a tua dieta. Aquele amigo que fala: não, come só hoje. Não dá. Jejum é igual. Oração é igual. Se você não andar com gente que ora, você nem vai ter tempo para orar. Se não andar com gente que jejua, não tem jeito. É carnalidade zero, espiritualidade alta. Posso continuar? Eu estou correndo porque o pastor me deu só até meia-noite. E lembre-se que as pessoas, elas vão te rotular só pela estratégia que você usa. Então, se eu for rotular o Fernandinho que cantou hoje, pelo que eu vi aqui, eu falo assim: esse cara é roqueiro? Como muita gente olha para mim e fala assim: mas você é coach. Cada um rotula pela estratégia que a gente usa para cumprir o nosso propósito. Mas só Deus sabe quem nós somos no deserto. Eu já vi gente falando assim: esse Felipe aí, esse é um brincalhão. É que eu não posso falar a palavra que falaram. Mas Deus sabe o pastor que esse homem é. Senão as ovelhas não estariam aqui, porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. As pessoas vão te rotular
pela estratégia que você usa. Deus te conhece no deserto. As pessoas acham que você tem ou deixa de ter pelo que você posta no Instagram. Deus sabe o que você tem no deserto. As pessoas acham que você conhece ou desconhece a Bíblia pelo versículo bonito que você posta nas suas redes sociais, no Threads. Só os jovens riram, os velhinhos estão falando, que esse homem está falando? Mas Deus sabe se você conhece a palavra no deserto. Quando chega o diagnóstico, Deus vê se você vai se desesperar ou vai declarar a palavra. Quando dá o problema em casa, Deus vai ver se você fica chorando, tomando remédio para dormir, ou de joelho dobrado, declarando quem você é no mundo espiritual. As pessoas só conhecem por fora, Deus te conhece no deserto. Nós chegamos até aqui 10 anos de igreja, atravessando desertos. E nesses 10 anos, Deus conheceu identidade, Deus fez o inventário do que se tem, e Deus viu que isso aqui está firmado na palavra. Por isso eu profetizo, os próximos 10 anos vão ser de milagres, de sobrenatural. Não faltará sinais, prodígios e maravilhas nesse lugar. Teu casamento vai ser restaurado, teu filho vai ser curado. Não importa o deserto que você está atravessando, 40 dias vai terminar. Deserto tem data para acabar. Eu vou te falar uma coisa: tem crente que confunde as coisas. Geralmente eu não prego para crente, minhas pregações são para atingir todo tipo de gente. Mas hoje eu estou pregando para crente. Tem crente que confunde as coisas. Esse dia chegou um homem para mim e falou: pastor Tiago, ora por mim. Por quê? Eu estou há 30 anos no deserto. 30 anos? Jesus ficou 40 dias, irmão. 30 anos. Foi qual o problema? Ele começou a contar um problema financeiro lá. Que eu estou há 30 anos, eu não consigo sair. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou abençoar esse irmão, até porque eu queria sair logo. Aí eu peguei 50 reais, Felipe. Falei, irmão, amém, vamos estar orando. Toma essa oferta aqui. Ele pegou e devolveu. Não quero não. Falei, não, fica com a oferta. Ele, não quero. Falei, fica com a oferta, mas não quero. Eu quase tive que fazer um assalto invertido. Parar ele, botar o dinheiro. Falei, agora eu entendi que você está no deserto. Nem ser abençoado, você sabe. Quando o Espírito te conduz ao deserto e te larga para ser tentado, é porque está chegando a hora do versículo 12. Então Jesus começou a pregar. Ou seja, começa a hora dele te usar naquilo que ele te chamou desde quando você estava no ventre da tua mãe. O teu emprego paga as tuas contas, continue lá, mas não é o que Deus chamou desde o ventre da tua mãe. O teu diploma, que bênção, isso é muito bom, mas não é o que Deus chamou desde o ventre da tua mãe. Deus te chamou para manifestar um ministério, para a edificação do corpo de Cristo e para alcançar pessoas que estão lá fora. E esse ministério começa a se manifestar depois do deserto, porque no deserto você descobre quem é, o que você tem e a palavra que você carrega. É no deserto, é nos momentos de dificuldade. Ou seja, você quer viver bem? Não me oponho. Sempre que eu posso eu vivo bem. Semana passada fui passear com a minha família. Só que quando eu estou vivendo bem, o que é vivendo bem? Estou com saúde, estou com dinheirinho no bolso para viajar. Eu sei que é temporário, porque por mais dinheiro que você tenha, a vida do crente é uma guerra. A gente está aqui na boca da conferência de Destino, faltam 2 meses. É uma guerra espiritual que não para. Aliás, quem quer escutar o pastor Felipe Valadão esse ano na conferência de Destino? É pena que esse ano ele não foi convidado, mas ano que vem, Felipe, fica de pé. Esse ano Felipe vai pregar na conferência de Destino. Eu quero Niterói inteiro lá. Terno e gravata, por favor. E o bom é que agora tem um ônibus leito daqui para São Paulo. Ó, delícia, vai deitado.
Não vai precisar igual o Fernandinho dormir no berçário. Você vai dormir na casa de um irmão da minha confiança. Vai ser muito bom, tá? Pode levar as crianças. Esse ano teremos Felipe lá. 7, 8 e 9 de setembro, no ginásio do Barueri, em Alphaville, São Paulo. Escuta isso aqui. O ser humano, pela forma de pensar normal, ele acha que dificuldade é castigo. Normal. Entrei num problema financeiro, castigo. Minha mulher está brigada comigo, castigo. Estão falando mal de mim na internet, castigo. Recebi aqui um problema. Esses dias não, um ano e meio atrás eu tive um problema no rim, fui internado. A primeira coisa que eu pensei, pastor Márcio, quando eu entrei no hospital, o cara falou assim, vai ter que operar. Eu falei assim, Senhor, o que eu fiz? Onde eu errei? Comecei a tentar pescar pecado assim, será que tem alguma coisa? Você sempre acha que alguma coisa ruim que está te acontecendo é castigo. É ou não é? Sempre. Se eu estou sofrendo, estou sendo castigado. E Jesus não estava sendo castigado no deserto, ele estava sendo provado, tentado para começar algo que iria perpetuar por toda a eternidade. Você não está sendo castigado. Deus me trouxe aqui para falar, você não está sendo castigado. Você está sendo treinado. Você não está sendo castigado, você está sendo provado, porque aquilo que está por vir depende da tua identidade, do inventário das coisas que você tem e da palavra que você carrega. O inimigo quer saber na tentação, na prova, na dificuldade, se você sabe declarar a palavra, porque o que destrói o inimigo é a palavra, e não os teus gritos, e não teu pezinho batendo no chão, e não um soquinho na parede. O que destrói o inimigo é a palavra. Então o inimigo quer saber na dificuldade se você vai chorar, ficar com raivinha e dar tapa na porta, ou se você vai declarar a palavra. E é por isso que quando Jesus declara a palavra pela terceira vez, o diabo percebe que ali não vai conseguir nada, e a Bíblia diz que ele sai. E quando ele sai, quem chega? Os anjos. Eu declaro que o teu deserto está acabando e os anjos vão chegar para te servir. Os próximos 10 anos dessa igreja, os anjos servirão esse lugar. Os próximos 10 anos da tua vida, os anjos servirão esse lugar. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Ele vai te livrar de todo mal e nem sequer em pedras você vai tropeçar, diz a palavra. Nos piores dias da minha vida, e não foram poucos, eu tinha contato com os melhores advogados do país. O gerente do meu banco era da minha confiança. No meu celular tinha todo tipo de networking, de contato aqui. E nos piores dias da minha vida, eu nem sequer peguei o celular. Eu nem sequer fui ver se o advogado estava online no WhatsApp. Eu dobrei os joelhos e declarei a palavra. Falei, quem me levantou, quem me trouxe aqui, não foi advogado, para que eu vou ligar para ele? Não foi senador, para que eu vou ligar para ele? Não foi o gerente do banco, para que eu vou ligar para ele? Eu vou ligar para quem me chamou. Eu vou ligar para quem me levantou. Para de ligar para a pessoa errada, porque é no deserto que você mostra para quem você liga quando está preocupado. Ano passado eu tomei um tombo. Eu estava passeando no Nordeste e um amigo falou assim, você quer conhecer esse barco aqui? Um barquinho que estava parado assim na... Falei, vamos conhecer. Entramos para conhecer o barquinho pequeno dele. Quando eu pisei, não sei se fala casco do avião, do barco. Quando eu pisei, eu escorreguei e a minha perna bateu com uma força descomunal num ferro. E eu senti meu osso quebrando. E eu gritei, Espírito Santo. E aí chamaram o médico, bombeiro, não sei o quê. Não quebrei a perna. Fez o barulho de ter quebrado, mas não quebrei. Tive só que cuidar, fazer medicação e tal, mas deu uma luxação, mas não quebrou. E aí no outro dia, eu falei, bom, vou ter que voltar para São Paulo, porque eu estava com muita dor. Meu amigo falou assim, olha, a gente reconhece
quem a gente ama de verdade pelo primeiro nome que a gente chama quando está no pior momento, na maior dor. E no teu tombo a primeira coisa que você falou foi Espírito Santo. E eu comecei a chorar e falei, é porque nos piores dias da minha vida foi esse nome que eu chamei, por isso eu estou de pé. Nos piores momentos da minha caminhada foi o nome do Espírito Santo que eu chamei, por isso que eu estou aqui ainda vivo. Eu não estou aqui por causa de capacidade, eu estou aqui pela misericórdia e pela graça. Eu não estou aqui porque eu sei fazer, eu estou aqui porque o Espírito Santo me conduziu. Eu estou aqui porque eu sobrevivi ao deserto. E quem vai sobreviver ao deserto se prepara. Quem vai sobreviver ao deserto se prepara, porque falta pouco tempo para os anjos virem servir. Falta pouco tempo para os anjos descerem para servir. Só sobrevive ao deserto. O marido está brabo? Sobrevive ao deserto. O filho está rebelde? Sobrevive ao deserto, mostrando quem você é, o que você tem e a palavra que você carrega. Estão falando mal de você? Sobrevive ao deserto. Acabou o dinheiro? Sobrevive ao deserto. Jesus foi o exemplo em tudo. Ele suportou 40 dias. Não só a fome, não só a falta, não só a escassez, mas a tentação. E ele combateu toda a tentação com a palavra. O resumo desse ensinamento da noite é: tudo que você precisa é conhecer a palavra e ter o Espírito que te guiou até o deserto dentro de você, para fazer você declará-la quando você realmente precisa. Eu não sei qual milagre você está precisando, eu não sei qual a situação que você está, mas até o problema que você está passando é o deserto necessário para você descobrir quem você realmente é. Eu só descobri que eu não era um empresário quando Deus quebrou minha empresa. Eu só descobri que eu não era os apelidos que meus amigos me chamavam quando Deus me levantou. Eu só descobri que eu não sou isso ou aquilo, ou o que falo, ou o que deixam de falar, quando eu me conheci no deserto. Porque da onde eu sei bem, eu lembro bem da onde Deus me tirou. Quem é que lembra bem da onde Deus te tirou? Ai, meu Deus. Sabe que eu fico pensando, será que Deus vai passar nossos pecados no telão do juízo final? Porque senão a gente está frito. Quem vai estar frito se Deus passar tudo? Jesus deletou, né? Que está escrito na Bíblia, deletou. Nós não estamos aqui por mérito, a gente está aqui pela misericórdia. Se eu te falar uma coisa, o céu não vai estar cheio de pessoas perfeitas, vai estar cheio de perdoados. A partir do momento que você decidir resistir ao diabo com a palavra e com o Espírito Santo, não quer dizer que nunca mais você vai errar. Quer dizer que caso um dia você erre, você vai se arrepender imediatamente. Porque o maior exemplo de que você é um cristão não é nunca errar, é sempre se arrepender. E eu vim aqui nesta noite como um profeta do Senhor para declarar que a partir de hoje é carnalidade zero, espiritualidade lá em cima. Tiago, mas eu sou muito carnal. É só jejuar e orar. Coloca que nem se fosse uma dieta na tua geladeira. Hoje eu tenho que lembrar que eu tenho que jejuar uma refeição, jejuar a série da Netflix, jejuar chocolate, jejuar Coca-Cola, orar 10 minutos e bota na geladeira, escreve no teu armário e todo dia faz como uma receita. Com o tempo a carnalidade vai baixando e a espiritualidade vai aumentando. A carnalidade vai baixando e a espiritualidade vai levantando. A carnalidade vai baixando e a espiritualidade vai aumentando. E quanto mais espiritual você ficar, mais Deus vai te usar. Quanto mais espiritual você ficar, mais humilde você se torna. Um homem realmente espiritual não consegue carregar o orgulho. O orgulho pesa demais para quem é espiritual. Quanto mais espiritual você fica, mais você se preocupa com as pessoas e menos com você. Deixa eu te falar uma coisa. Felipe sabe, eu não poderia estar aqui hoje. Nós chegamos a combinar que eu não viria. Compraram uma passagem errada para mim para os Estados Unidos. Eu acabei de vir da Europa e precisava embarcar para os Estados Unidos. E o Felipe falou assim: irmão, está liberado em amor, está tudo certo, nós somos amigos há muitos anos. Eu falei, beleza, tudo certo.
Já estava vindo de uma série de cidades. E eu fui tomar banho. E no banho, o Espírito Santo falou comigo: mas você não está indo lá por causa de uma agenda. Você está indo lá porque eu quero te usar para algumas pessoas. Eu não sabia que o Espírito Santo ia botar no meu coração para dar uma oferta para a igreja. Talvez Deus tenha me trazido aqui só para isso. Eu sei de uma coisa: a gente começou a mudar voo, saiu para lá, perdi um monte de passagem, depois vou mandar todos os custos para o Amado. Eu perdi um monte de coisa. Não é uma oferta as passagens, tá bom? Não confunde, porque senão você acha que a oferta é incluído tudo. Não tá, a oferta é uma coisa, as passagens é outra coisa. Aí, mudamos um monte de coisa para chegar até aqui, sabe por quê? Porque quando você se torna espiritual, é melhor servir do que ser servido. É zero carnalidade e muita espiritualidade. Fala para o irmão que está ao teu lado: zero carnalidade, muita espiritualidade. Ó, teu casamento vai melhorar, teu marido vai parar de falar e fazer coisas estranhas. Teus filhos vão te honrar e te obedecer mais. Tua vida financeira vai se equilibrar. Tua vida emocional vai entrar em harmonia. Porque não tem como viver com zero carnalidade e muita espiritualidade e ficar do mesmo jeito. O diabo vai tentar se aproximar, mas você vai resistir ao diabo e ele vai, fugir de você. Ele vai fugir de você. Por muito tempo você fugiu do diabo. Agora ele vai fugir de você, diz o Senhor. Ele vai bater em retirada. Ele não vai nem mais tentar entrar no teu ministério. Ele não vai nem mais tentar entrar na tua casa. Ele vai sair hoje do teu casamento, porque ele já sabe que você vai declarar a palavra. Ele já sabe que os anjos do Senhor estão rondando a tua casa, estão te livrando. Ele não vai nem tentar mais, porque a partir de hoje é zero e muita. É zero carnalidade e muita espiritualidade. Não há deserto que resista à nossa vida espiritual. Não há tentação que resista ao jejum e oração. Eu encerro dizendo: os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. Imagina, pastor Márcio, o apóstolo Pedro, que depois governou a igreja de Jerusalém, João, que escreveu o Apocalipse. Esses homens de Deus tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. E aí eles foram para Jesus e falaram: Senhor, tentamos expulsar demônio ali e não deu. Jesus falou: homens de pouca. Então Jesus já disse: se você tivesse mais fé, dava. Mas, realmente, existem certas castas que não saem, a não ser, por jejum e oração. Eu quero desafiar nós sermos uma igreja que jejua e que ora. Eu quero te desafiar a viver uma vida de zero carnalidade e muita espiritualidade. Eu quero te desafiar a ser uma pessoa que não é perfeita, mas é arrependida. Errou, pede perdão. Deixa eu contar um pecado meu recente. 2 semanas atrás, um amigo meu de infância me ligou. E aí, eu estava no meio de uma palestra nos Estados Unidos. E como esse amigo não me ligava há muito tempo, eu atendi, dei mole. Porque não é uma pessoa muito boa da cabeça. Mas aí, naquela de vou atender, atendi. Ele falou: Thiago, me ligou no vídeo. Thiago, tem um cara aqui do meu lado, eu não vejo esse cara há muito tempo, que está falando mal de você. Espera que eu vou passar para ele. E passou para um garoto assim, 19 anos. E eu estava nervoso com outras coisas, no meio de uma palestra, com outras situações. O garoto começou a falar umas besteiras. Eu falei assim: irmão, quem é você? Qual o seu nome? E não sei o que. Batemos boca assim, em 30 segundos eu desliguei. Bom, quando eu desliguei, pesou meu coração. E o Espírito Santo falou assim: eu que te pergunto, quem é você? Liga e pede perdão e se arrepende. Eu falei: Senhor, você desculpa, mas você é um garoto. Olha a besteira que ele falou de mim. Depois fiquei pensando: como é que eu atendi esse telefonema com toda a sabedoria que Deus me deu?
Se o diabo pegar 2% de carnalidade na tua vida, ele consegue entrar na brechinha ali. É impressionante. Você pode ser muito espiritual, muito sábio, dá 5% de carnalidade para ver se ele não acha a brechinha. Me pegou num dia que eu estava molinho e botou um demoniado para me ligar. Aí lá vai eu ligar, porque meu espírito pesou. Eu já não estava conseguindo falar no lugar que eu estava. Voltei, fui para uma salinha, liguei para o cara, falei, tudo bem, o rapaz ainda está aí? Tá, mano, tá nervoso. Eu falei, chama ele. Falei, cara, qual o seu nome mesmo? Ele falou, fulano. Eu falei, ó, eu quero te pedir perdão. Porque eu não era nem para ter atendido a ligação, mas muito menos ter levantado a voz com você. Eu errei, eu pequei, me arrependo profundamente. Eu vou citar o seu nome no próximo café com destino e vou te honrar. Porque você não precisava passar pelo que você passou. Não foi nada demais, gente. Eu não falo palavrão, não xingo, nada disso. Mas perdi a paciência com ele. E no próximo café com destino, milhares de pessoas ao vivo. Falei, fulano, essa semana gritei com ele, quero te pedir já perdão no privado, quero pedir em público. Pá, acabou. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu quero ser um homem arrependido. Porque quando meus olhos fecharem nessa terra, eu quero abrir. E Jesus está olhando para mim e fala assim, vem, eu vou te mostrar a casa que eu preparei desde antes da fundação do mundo. Eu sei que você gosta muito quando o teu filho chama teu nome. Eu sei que você gosta muito quando o teu esposo, a tua esposa chama teu nome. Mas nada se compara naquele dia quando Jesus fala, Márcio Valadão, vem meu filho, você completou a sua obra, vem para a mansão que eu separei para você. Quando Jesus falar o teu nome naquele dia, você vai sentir o que nunca imaginou que poderia sentir. Isso só é possível para quem tem zero de carnalidade e muita espiritualidade. Quem quer declarar que vai sair do deserto e os anjos vão vir te servir, já começa a ficar de pé. Já começa a ficar de pé. Quem quer declarar que é o fim do deserto e o início de um movimento espiritual na tua vida, já fica de pé. Tem algo novo vindo aí. Tem algo novo vindo aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem aqui ama o Senhor? Prepare-se, porque a situação que você entrou aqui não vai perdurar essa semana. A partir de hoje você vai começar a declarar a palavra. Eu declaro a palavra. Eu declaro a palavra. Há uns 2 anos atrás, meu filho Joaquim, que hoje tem 5 anos, ele tinha 3 aninhos na época, estava pulando de um sofá para outro lá em casa. Eu estava falando, Joaquim, para de pular. Joaquim, para de pular. Joaquim, para de pular. Quando ele pulou a 3ª vez, ele foi direto com a cara no chão. Bum! Bateu com a cara e desmaiou. Eu peguei meu filho no colo, ele foi com a cabeça para trás, aquele desespero. Falei, meu Deus! A Janine já começou a catar a chave do carro. Vamos para o hospital. Eu ajoelhei com meu filho no colo e falei, Senhor, você me deu meu filho. Eu declaro que a tua palavra diz que ainda que estejamos mortos, viveremos. Que o espírito da vida fique sobre esse menino. E depois eu corri para o hospital. Porque o Espírito Santo tem que ser invocado antes do médico. O Espírito Santo precisa ser invocado antes do gerente do teu banco para você ver empréstimo ou qualquer coisa. O Espírito Santo precisa ser chamado antes do terapeuta. Eu não sei o que você está passando, mas se você se aproximar da palavra e do Espírito, vai ser mais rápido. Deus vai abreviar esse deserto. Deus vai abreviar esse deserto, diz o Senhor. Deus vai abreviar esse deserto. Está chegando o tempo em que o aperto vai acabar e os anjos vão te servir. Quem crê nessa palavra, dê um mais forte aplauso ao Senhor. Eu desejo sobre a tua vida a paz e a prosperidade do alto, em nome de Jesus. Deus te abençoe.